Quatro Picas. Nesse canal eu tenho uma aba comunidade bem ativa e todo dia eu sempre posto alguma coisa, memes, piadas, sátiras e até mesmo histórias de vez em quando. Basicamente eu posto putaria todos os dias na comunidade do canal, como o clássico 18 centímetros é médio, e um dos animes que mais tem meme lá é Shumatsu no Aren, e eu nem ia fazer esse vídeo, só que o Ryauzuki002 comentou o seguinte: se você quiser saber o que é sentir raiva na pele, assiste esse anime, e como vocês sabem eu gosto muito de prestigiar anime ruim. Então por isso hoje vamos conhecer o melhor apocalipse que existe em Shumatsu no Aren. Esqueci disso, mas bom dia, gente do mal. O anime começa no ano de 2040 e o nosso protagonista se chama Reito, e ele decidiu se declarar para a amiga de infância dele chamado Elise só porque ele descobriu que tem um câncer celular e para curar essa doença ele precisa passar 5 anos congelado em sono frio. Acho meio escroto o cara só conseguir se declarar para a amiga dele só porque tá com o pé na cova, mas ok. A Elise não dá nenhuma resposta para ele, vira as costas e vai embora. Mas nos momentos finais do Reito, antes de ser congelado, a Elise vem se despedir do Reito junto com os irmãos dele. E ela promete esperar o Reito e ficar com ele quando ele acordar daqui a 5 anos. Mas quando o Reito acorda, ele encontra uma mulher muito parecida com Elise, mas só que não é ela. Essa mulher se chama Sul, e de início o Reito fica meio desconfiado porque todas as enfermeiras estão admiradas olhando para ele. Depois disso a Sul coloca o Reito dentro de um carro e ela explica que de agora em diante ela vai ser a responsável por ele, e ela mostra pro Reito que esse mundo é bem diferente do mundo que ele conhecia, porque 4 anos atrás um vírus chamado MK apareceu e dominou o mundo todo bem rápido, e todos os infectados morreram em apenas 3 dias. Daí o Reito entra em desespero e sai correndo pela rua, preocupado com a família dele, só que aí ele se dá conta que ele já acordou há um bom tempo, mas ele ainda não viu nenhum homem. Então a Su encontra o Reito e explica pra ele que vírus MK significa kill masculino, e esse vírus só mata homens, tanto é que ele foi responsável por matar 99% dos homens do mundo. E fora o Reito, só existem mais 4 homens no mundo todo que conseguem sobreviver ao vírus MK. E por causa desse vírus, agora esse mundo só tem mulheres. E elas precisam que o Reito seja o grande salvador da raça humana, engravidando quantas mulheres ele puder. Começou a ficar interessante. Daí ela mostra um vídeo pro Reito, que mostra tudo o que aconteceu com o mundo enquanto ele dormia. Pra começar, agora o mundo é governado pela UW, Mulheres Unidas ou União das Mulheres, alguma coisa nesse naipe. Depois que todos os homens morreram, elas controlaram o caos que o mundo virou. E esse vídeo ainda mostra o número 1, o primeiro homem imune ao vírus MK, acordando. Então o Reito pergunta o porquê ele precisa engravidar várias mulheres para salvar a humanidade, e se não seria mais simples só usar inseminação artificial. E a Su responde que depois que o vírus MK apareceu, a maioria dos cientistas morreu e muito da tecnologia se perdeu, e por isso elas só podem usar tecnologias que sejam extremamente necessárias. Já a inseminação artificial, elas já tentaram isso, com o número 1, mas por algum motivo a inseminação artificial não funciona com as sementes dele. Mas a boa notícia é que ele ainda consegue engravidar uma mulher de forma natural. E essa é uma das desculpas mais safadas que eu já vi pra colocar putaria na história, mas pelo menos isso faz sentido com a história do anime, porque ela fala que talvez isso aconteça por causa do tratamento do câncer. Mesmo assim, o Reito ainda se recusa a sair engravidando geral, e a Su traz a irmã do Reito para tentar convencer ele a mudar de ideia. A Su ainda leva o Reito até o irmão mais velho dele, que tá dormindo no sono frio, e é importante que o Reito faça quantos filhos ele puder, porque o tempo tá acabando e se a cura não for encontrada em no máximo 1 ano, todos os homens no sono frio vão morrer, o que vai colocar toda a humanidade em risco de extinção. Enquanto eles andam pela UW, o Reito pergunta para Mahiru, que é a irmã dele, onde tá a Elise, e ela responde que a Elise desapareceu 3 anos atrás, e isso faz o Reito entrar em completo desespero tentando ligar para ela, mas sem resultado. Daí o anime corta pro Reito no quarto dele, a Su chega no quarto querendo dar pra ele, e ela quase consegue o que ela queria, mas no final o Reito se recusa a ir pra cama com ela. E no final a Su acaba indo embora. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. No outro dia ela leva o Reito até um espelho falso e manda ele escolher quantas mulheres ele quiser. E o Reito se recusa de novo e ainda briga com a Su, porque ela trata o Reito como um boi reprodutor de fazenda. Então a Su explica pro Reito a situação da maioria das mulheres do mundo. Depois que o vírus MK apareceu,
começou a ficar muito difícil produzir comida. E esse mundo é completamente desigual, tanto é que para qualquer mulher do mundo viver minimamente bem, ela precisa ter algum tipo de ligação com o W. Então, se qualquer mulher tiver um filho com ele, ela vai garantir não só a vida do bebê, mas a própria vida até morrer. Mesmo assim, com o mundo todo indo pro buraco, o Reito ainda quer bancar o gado da amiga de infância dele, porque ele encontrou uma pista da Elise e por isso ele pede a Su um mês para procurar por ela. E se ele não encontrar a Elise nesse tempo, ele vai engravidar quantas mulheres a Su quiser. Bom, a Su aceita, mas com uma condição. Ela vai colocar uma enfermeira e uma segurança para dormir com o Reito todas as noites, já que ele não aceita outra mulher além da Elise e isso não vai ser um problema para ele. Mais tarde o Reito estava tomando banho quando de repente uma mulher entrou no banheiro e atacou ele. O que ela não esperava é que antes mesmo dela fazer qualquer coisa com o Reito, ele ia desmaiar por causa da água quente. Daí ele acordou com aquela mulher no sofá e uma lolizinha na cama dele. Só aí que ele lembrou que a Su ia colocar uma enfermeira, a Akane, a mina que atacou ele no banheiro, e a lolizinha é a segurança do Reito, chamado Sui. A enfermeira bonitona até que vai, mas por que a lolizinha? Puta mau gosto. O Reito é gado, não pedófilo. No outro dia eles vão até o antigo laboratório da Elise procurar alguma pista dela, e a chefe da Elise fala que muito tempo atrás alguém invadiu o laboratório da Elise e levou toda a pesquisa que ela estava fazendo sobre o MK vírus. Vendo isso, o Reito pergunta a Su quantos homens ainda estão no sono frio, e ela responde que mais ou menos 1 milhão. Então o Reito decide que em vez de sair fazendo um filho feito coelho, ele vai procurar a cura pro vírus MK. Se bem que uma coisa não anula a outra, ele poderia trabalhar na cura de dia e pegar uma mulher diferente toda noite, mas ok. E para conseguir que a UW dê para ele os recursos que ele precisa para pesquisar a cura do vírus, o Reito vai até um programa de TV para mostrar ao mundo que ainda existe um homem na Terra que consegue sobreviver ao vírus MK. E isso tornou o Reito a pessoa mais famosa do mundo só porque ele é o último homem da Terra. Graças a isso, a UW deu um laboratório pro Reito e ainda um assistente chamada Maria, especialista em vírus. Enquanto a irmã do Reito briga com ele por causa do programa de TV, ela tá mexendo nas coisas da Elise e acaba encontrando um relógio dela. E quando o Reito mexe nesse relógio, ele encontra uma mensagem da Elise, falando que o vírus MK não é natural. Alguém criou esse vírus e depois espalhou pelo mundo todo, e por isso ele não pode confiar em ninguém, já que qualquer um pode fazer parte desse esquema. Já o terceiro episódio começa a história do Doi Shota, sim, esse é o nome dele. O Doi é de longe o melhor personagem do anime, e nem é porque ele não tem a mesma gadice do Reito, e muito menos porque ele sai por aí pegando geral. O que eu realmente gostei nele é que o Doi tem uma grande evolução de personagem durante o anime todo. Pra mim o Doi é tipo um protagonista de Isekai, só que bom, porque na vida normal dele, o Doi é um otaku de idols, que sofre bullying todo santo dia da Erika e dos amigos dela, até que ele descobre que tem a mesma doença do Reito e assim como o Reito, ele tem que ficar no sono frio por 5 anos pra se curar. Só que diferente do Reito, a vida desse moleque é totalmente solitária, porque tirando a professora da escola, ninguém se importa com ele, tanto é que ninguém veio se despedir dele antes dele ser congelado. Mas assim como no Isekai, o Doi acordou num mundo completamente diferente do que ele conhecia, e logo de cara ele já conhece a Karen, e essa mina, assim como a Sui, vai ser a ADM dele. E a primeira coisa que ela faz é montar uma escola inteira para que o Doi possa refazer o último ano dele na escola. Só que dessa vez sendo o único homem numa escola cheia de mulher. Então ele encontra a professora e logo de cara a professora seduz ele e os dois ficam juntos. Daí o Doi passa uma semana pegando a professora, esse moleque já começou a dar orgulho. Até que a Karen decide tirar a professora da jogada, porque se continuasse assim o Doi só iria querer ficar com ela. Depois disso a Karen inventou uma desculpa esfarrapada que o ar-condicionado da escola queimou só pra colocar uma garota nova pra dormir com o Doi toda semana. E o plano da Karen é genial, se liga. Segundo ela, um cara pode usar dinheiro e poder pra ficar com a mulher, mas isso não dá a ele o mais importante de tudo, que é confiança. Então pro Doi virar o homem que elas precisam, primeiro ele precisa mudar completamente. E por isso ela usou a professora para fazer o Doi perder o medo que ele tinha das garotas, e depois usou as alunas da escola para fazer ele ganhar confiança aos poucos. Enquanto isso, o último gado da Terra decidiu ir até a cidade onde a primeira vítima do MK vírus apareceu, para conversar com a esposa dele para tentar encontrar alguma pista sobre a origem do vírus. E de início essa senhora não vai com a cara do Reito, mas isso é só cena, porque a senhora era amiga da Elise e falava com ela toda noite depois que o Reito ia embora. Nessa parte o anime ainda tenta forçar algumas interações do Reito com as garotas, mas
O bicho é tão decepcionante que ele sempre arruma uma forma de fugir. E eu sinceramente não sei se eu sinto raiva ou se eu acho engraçado o tanto que esse cidadão é covarde. Mas voltando pra senhorinha do hospital, quando a velha finalmente decide contar tudo que o Reito queria saber, ela acaba sendo envenenada. E antes de entrar em coma, ela pediu pra enfermeira entregar pro Reito um porta-retratos com a foto da senhora com o marido dela. A UW examinou essa foto de todas as formas possíveis, mas não encontraram nada. Mas pra surpresa do Reito, o relógio da Elise reagiu à foto. Então o Reito foi no banheiro e descobriu que aquela foto tinha um esquema de como produzir o vírus MK, provando que o vírus realmente foi criado por seres humanos. Daqui pra frente o Reito passou a desconfiar de todas as garotas que estão à volta dele, já que qualquer uma pode ser uma traidora. Enquanto isso, o número 1, que eu nem falei nada sobre ele ainda, rebocou tanta mulher que o cara se cansou e decidiu procurar uma experiência nova. Daí ele saiu pela cidade procurando uma garota nova pro harém dele, e de todas as mulheres do mundo ele escolheu justo a irmã de 16 anos do Reito. Esse cara tá de sacanagem comigo. No segundo episódio, o Rino, que é o nome dele, fica contando vantagem pro Reito que a vida dele tá maravilhosa. Tanto é que nos últimos 3 dias ele tinha pegado uma atriz, uma modelo e uma idol. E daí do nada o cara fica entediado e decide virar pedófilo. Depois disso ele pede ajuda ao Reito para conversar com a irmã dele. O Reito concorda em ajudar e, como já era de se esperar, a Mahiru dá um fora nele, porque ela não queria de jeito nenhum ir pra cama com um cara que ela nem conhece direito. Inclusive, sempre que o Reito fala que não engravidou ninguém ainda, as pessoas sempre pensam duas coisas. A primeira é que ele é gay e a segunda é que ele tem algum tipo de caso com a própria irmã. Daí o Reito pergunta pra Maria, a assistente dele, o porquê a pesquisa sobre o vírus MK tá indo tão devagar, e ela diz pra ele que todo mundo que poderia trabalhar numa cura pro vírus foi levado pros Estados Unidos. Já ela mesma, as diretoras da UW nem deixam ela pesquisar nada sobre o vírus. Depois disso, a Maria e a Akane decidem invadir o banho do Reito porque elas desconfiam que ele sabe muito mais do que tá falando. E elas invadiram o chuveiro porque assim elas podem evitar qualquer escuta que tenha no quarto dele. E o Reito fala pra elas tudo o que ele sabe, e elas decidem ajudar o Reito com essa investigação. Como o Reito não engravidou ninguém e é literalmente a pessoa mais famosa do mundo, as diretoras da UW decidiram usar o Reito para distribuir comida no campo de refugiadas, já que com o passar do tempo as pessoas estão começando a se revoltar contra a UW, e o Reito seria perfeito para fazer as refugiadas se acalmarem e começarem a voltar a confiar na UW. Então a Akane e a Maria usaram essa oportunidade para criar uma base secreta no meio do campo das refugiadas, para pesquisar sobre o vírus. Voltando pro Doi, ele se deu conta que essa escola é apenas um experimento usando ele, então ele diz que vai colaborar com qualquer coisa que a Karen queira, se ela libertar a professora e as outras garotas. Mas a Karen mostra pra ele que nenhuma das garotas tá na escola por obrigação, todas elas querem ter um filho com ele, tanto é que a Karen manda elas tirarem a roupa e todas obedecem sem questionar. Daí o Doi começa aos poucos, pegando essa loirinha, depois ele passa pra essa ruiva, e depois dessas duas, todas as garotas da escola começam a disputar o Doi de formas cada vez mais agressivas. Chega ao ponto que uma mina prende o Doi num armário pra estudar ele. Mano, o número 1 rebocou tanta mulher que virou pedófilo. O Reito é um gado da amiga de infância dele e o Doi foi estudado na escola. O que esse anime tá virando, velho? Depois disso, o Doi perdeu todo o medo que ele tinha das garotas e começou a realizar todas as fantasias que você possa imaginar, já que ele se deu conta que ninguém vai se recusar a fazer qualquer coisa que ele peça. Tipo, ele começa pegando a professora da biblioteca, a enfermeira da escola. O cara começou a fazer putaria no meio da aula. Não só isso, mas o Doi começou a pegar 3, 4 garotas de uma vez. Esse moleque é uma máquina. Já que o Doi já conseguiu confiança suficiente com várias garotas da escola, a Karen decide ir para a segunda parte do plano dela. E para isso ela traz para a escola a Shiori, a garota mais bonita da escola no tempo que o Doi era apenas um estudante. A Shiori veio para a escola tentar convencer o Doi a ajudar ela a se tornar uma atriz famosa, porque já que os homens foram extintos, o emprego de atriz quase foi extinto também, mas com a ajuda do Doi, ela pode arrumar um emprego como atriz na UW. E essa parte do anime realmente me surpreendeu, porque o que o Doi mais quer é se vingar da Shiori, porque um dia o namorado da Erika estava espancando o Doi no terraço da escola. Bem na hora do almoço, a Shiori apareceu com as amigas dela no terraço, e apesar das amigas da Shiori chamarem ela pra sair do lugar, a Shiori não saiu e nem se importou em ajudar o Doi. E mano, a vingança do Doi é nível Kaifuku, já que em troca de realizar o sonho da Shiori, o Doi pede a dignidade
amizade dela. Pra isso, ele fez a primeira vez da Shiori ser no terraço da escola, com um cara que ela não gosta, e ainda o Doi chamou 3 garotas pra assistir tudo. Depois de se vingar da Shiori, o Doi pede a Karen pra encontrar a Erika e trazer ela pra escola também. Diferente da Shiori, o Doi se vinga da Erika transformando ela num bicho de estimação, que fica acorrentado no pé da cama dele a noite toda assistindo o Doi pegar uma garota diferente toda noite. Inclusive a Erika até questiona o Doi o porquê ele não esquece o passado. Como o próprio Doi disse, pra ela se passaram 5 anos, mas pra ele tudo que a Erika e os amigos dela fizeram com ele aconteceu tipo mês passado. Voltando pro último gado do mundo, com a ajuda da Akane e da Maria, o Reito descobre que todas as cientistas que deveriam estar trabalhando na cura do MK nos Estados Unidos, na verdade desapareceram no mesmo lugar, no hospital onde o primeiro infectado do vírus MK apareceu. Só que quando eles vão investigar o lugar, já tinham colocado uma bomba que destruiu o hospital todo. Não só isso, mas um grupo de terroristas chamado Izanami colocou várias bombas pela cidade toda para distrair a OW. Depois disso, a Izanami invade uma transmissão de TV e a líder desse grupo, para surpresa do Reito, é a Elise. E ela fala que as explosões eram uma distração, enquanto elas roubavam o tanque de regeneração do número 4. E a Elise ainda avisa para todas as mulheres do mundo que a OW é um governo corrupto, que está planejando levar todos os homens à extinção, para assim criar um mundo só de mulheres. E logo depois o sinal da Izanami é derrubado. Mas você pode estar se perguntando, primo, como elas vão fazer isso? E é bem simples. Enquanto eu vi o anime, eu achei o comentário de um cara falando do mangá. E ele disse que a Su é parecida com a Elise porque a Su é um clone dela. Então a OW já consegue criar um mundo só de mulheres usando clones. Enquanto isso, do lado do Doi, a organização da Elise queria capturar ele também, mas elas não conseguiram por causa da segurança da escola. Depois disso, a Karen pede ajuda ao Doi para realizar o grande sonho dela, que é governar o Japão, e ele aceita e os dois passam a trabalhar para o W. Já o Reito, depois de tudo que ele descobriu, ele e sua equipe de garotas decidem fugir do Japão. Eles encontram uma amiga da Elise, que diz que a Elise está esperando por ele em Taiwan. Já a Su só iria com o Reito se ele ficasse com ela, mas ele não aceitou, porque ele não queria ficar com ninguém além da Elise. Oh meu Deus, como é gado. E quando a Su voltou para o W, ela foi presa, e o anime termina da forma mais sem graça possível, porque depois de tudo isso, nem para dar um beijo de reencontro na Elise. No lugar disso, o Reito fala pra ela que vai salvar o mundo criando uma vacina pro vírus MK. Na moral, esse anime não foi tão ruim quanto eu imaginava, quer dizer, ele continua sendo muito ruim, né? O negócio do vírus ser artificial e a OW não passar de um golpe de dominação mundial até que é interessante, mas se fosse só pelo hate eu já tinha dropado desse anime nos 2 primeiros episódios. Pra mim o que salva o anime é o Doi, toda a transformação dele, de um nerd de idols que sofria bullying, pra um cara que é tão confiante que age como se fosse o rei do mundo. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por quem assistiu até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.